Olá! É comum se ouvir que a Bahia é um celeiro cultural. Isso porque da terra dos novos baianos, do cinema novo e da axé music, saem todos os dias centenas de artistas e obras intelectuais e culturais que alimentam públicos nos 4 cantos do mundo. Mas como um artista pode proteger sua obra literária, sua música e até seu texto? De que forma defender um bem imaterial, fruto da criação do intelecto? Essas e outras perguntas serão respondidas agora no seu Justiça em Foco, um programa do JusTV, um canal dedicado à justiça e à cidadania. Direito autoral é o tema de hoje do seu Justiça em Foco, uma área do direito que muitos desconhecem, mas que está presente em nosso dia a dia. Integra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, não é uma modalidade nova e está permanentemente sendo atualizada. Muitas discussões têm acontecido Brasil afora sobre como proteger a criação científica, literária ou artística. E para sabermos mais sobre este assunto, nós convidamos o advogado especialista em direito autoral e professor da Universidade Federal da Bahia, Rodrigo Moraes, Messias Bandeira, doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea, também pela UFBA, e Sérgio Nunes, que é compositor e cantor de uma das bandas de reggae mais conceituadas do país, a Adão Negro. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês e eu começo com o senhor, doutor Rodrigo. O que é direito autoral? Direito autoral é um ramo do direito, que visa proteger o criador intelectual, o autor, o compositor, o artista plástico. E a finalidade do direito autoral é incentivar a criação, é fomentar criações. Então, o direito de autor surge, a primeira lei no mundo foi em 1710, na Inglaterra, com essa finalidade de fazer com que você que é criativo, você que é autor, tenha um incentivo em criar outras obras a partir do momento em que você é pago para fazer isso. Então, a partir do momento que o autor ele tem uma retribuição econômica, porque a retribuição apenas do crédito moral, da autoria, é insuficiente para um incentivo. Então, ninguém vai chegar num supermercado, por exemplo, na hora de pagar as contas, dizer, olha, eu não tenho um cartão de crédito, mas eu sou autor, nessa cidade todo mundo é do Oxum, quer dizer, o caixa não vai aceitar isso, Então, a retribuição econômica é sim um fomento para outras criações. A partir do momento que o autor ele é remunerado por isso, ele vai dedicar mais tempo de sua vida para criar outras obras e isso traz, ao mesmo tempo, um benefício para a coletividade. A partir do momento que os autores, os criadores, eles são pagos, a sociedade ganha com isso, com novas poesias, com novas obras, com novos livros, com novas obras teatrais. E quais são as principais diferenças entre direito autoral e propriedade intelectual? A gente diz que a propriedade intelectual é o gênero, É o gênero que dentro da propriedade intelectual há 2 espécies que são o direito autoral e a propriedade industrial. O direito autoral ele estava dentro do Código Civil, de 16, era um ramo mais estudado pelos civilistas e o direito de autor ele protege obras como obras musicais, obras ligadas às artes plásticas, obras audiovisuais. A propriedade industrial, há uma outra lei, A lei de propriedade industrial é a 9279 de 96, a lei de direito autoral é a 9610 de 98. Quer dizer, são espécies de um gênero propriedade intelectual. E há diferenças, por exemplo, uma marca. Você tem uma marca de um programa de TV, por exemplo, uma marca de uma banda. Por exemplo, Adão Negro é uma marca. Para você registrar essa marca, você se dirige ao INPI, que é uma autarquia federal, para você proteger esse bem intangível, que é importantíssimo. A patente tem mais a ver com essa área de tecnologia, com essa área científica, que também é um incentivo. O prazo para uma patente de invenção cair em domínio público é de 20 anos. Então, você que é da indústria farmacêutica, por exemplo, que está pesquisando novos fármacos, novos medicamentos para a sociedade, a partir do momento que você inventa um medicamento novo, você, pessoa jurídica, tem uma proteção de 20 anos e isso é um fomento, sim, para que haja investidores. Se você não tem essa exclusividade por esse prazo de 20 anos, não haverá pesquisa ou a pesquisa será desaquecida. Então, são áreas
próximas, a gente diz assim, o direito de autor tem mais a ver com obras literárias, artísticas, científicas, e a propriedade industrial tem a ver com design, com patente, com marca, com indicação geográfica. Messias, como é que a gente mensura a violação de intelectual na internet, por exemplo? Essa é uma questão bastante polêmica, porque o que ocorre no mundo da cultura, das tecnologias da informação e da comunicação, a partir do final da década de 1990, é transformador. Ele dá relevo a uma série de questões que o mundo da cultura lidava de uma maneira um pouco dispersa. No campo da música, por exemplo, nós podemos registrar que ao longo do século XX, as grandes companhias do disco se estabeleceram, se consolidaram no século XX, e elas também fomentaram um modelo de organização de direito de autor extremamente assimétrico, sobretudo no que diz respeito à relação com os artistas. O que é que ocorre no final da década de 1990, na passagem da década de 1990 para os anos 2000? Ora, há um composto de situações, não é, que são alavancadas pelo que eu chamo da apropriação social da tecnologia, da informação e da comunicação, e isso vai ter um rebatimento em vários setores, vários segmentos do campo da cultura e da própria área da ciência e da produção de conhecimento. Por exemplo, tudo aquilo que foi sinalizado, antecipado pela área da música, no que diz respeito à cultura do compartilhamento, à troca de arquivos, a tecnologia ponto a ponto, a tecnologia torrent, isso legou para o artista, para as companhias, as empresas que lidavam com a questão do direito autoral, problemas absolutamente dramáticos no que diz respeito ao controle desse conteúdo. Não é? O problema é que todo esse debate sempre ganhou uma conotação, eu diria assim, da judicialização no seu aspecto pejorativo, no sentido de que as companhias do disco, em vez de adotar uma estratégia no sentido de oferecer um modelo de negócio mais adequado, mais calibrado a essa contemporaneidade, elas buscaram exatamente investir nas ações policiais, no combate direto, no enfrentamento do ponto de vista de tornar todos nós que usamos a internet suspeitos, ou seja, nós que assistimos a um vídeo na internet, nós que escutamos uma música ou que baixamos um arquivo, o grande público, por exemplo, nem sempre está devidamente informado sobre o que ele pode fazer ou não com uma determinada obra, porque, por exemplo, do ponto de vista do direito autoral, entre aspas, no mundo físico, nunca ficou devidamente claro para o público o que significam todos os direitos reservados. Significa que ele pode fazer o que com aquela obra, que ele não pode nem carregar aquela obra, que ele não pode usar, que ele não pode citar. Então, isso legou para o público uma dificuldade muito grande no entendimento desse cenário extremamente complexo, né, frágil, importante também, né, que diz respeito ao direito de autor. Ou seja, nós, no mundo da música, a grande discussão nós não estamos contra o direito do autor, o que nós estamos discutindo é o que emerge a partir desse cenário, uma vez que as tecnologias da informação e da comunicação, que o mundo da cultura hoje, quando nós falamos em cultura digital, por exemplo, isso projeta um novo cenário do ponto de vista de produção, distribuição, consumo e fruição de bens culturais. Sérgio, como é que você lida com essa situação colocada agora por Messias, né, da quebra do seu direito intelectual, direito de autor? Isso, na verdade, não só o Adão Negro, como assim, todos os artistas, a gente estava falando em off dos nossos colegas, todos nós estamos buscando novos modelos de negócio, né? Porque até então, mesmo assimetricamente, como foi muito bem colocado pelo professor Messias, mas havia um modelo de negócio, né, estabelecido. Para você fazer música, você tinha uma relação com a gravadora, e você recebia dessa forma e daquela forma. Então, com o advento das novas tecnologias, virou uma salada que ninguém sabe direito qual o modelo que vai ser adotado e a gente não tem modelo de negócio. Assim, falando particularmente do Adão Negro, a gente, até depois de uma entrevista com o Tom Zé, vendo o Tom Zé falando sobre isso, achei interessante ele falando dessa coisa de você fazer a associação das suas marcas com parceiros que têm interesse na sua marca. Então, no caso do Adão, a gente conseguiu uma marca de Sunfware, que estava muito interessada no nosso volume de negócio, que a gente já fazia, e eles, por exemplo, bancaram o nosso último disco. Então, dessa forma, professor, a gente pôde colocar, disponibilizar no site dessa marca, né, o nosso, como um bônus para os clientes já da marca, né, o disco mais recente do Adão Negro. Isso é uma forma, um modelo de negócio que não sabemos ainda se vai se estabelecer, né? Estou aqui para aprender com esses grandes mestres aqui, de repente ter novas ideias. Mas a gente tenta, todos os artistas estão tentando novos modelos de negócio
para a gente tentar sobreviver nesse mundo onde a gente não tem, como foi muito bem colocado, as referências, a gente não sabe para que lado a coisa está indo. Né? São pontos de vista diferentes, Com muito certeza. interessantes. Muito. E nosso debate está só começando. A gente vai dar um intervalo rapidinho, mas voltamos já. Estamos de volta com o Justiça em Foco, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, hoje com o tema Direito Autoral. Aqui no nosso estúdio, o advogado especialista em Direito Autoral e professor da Universidade Federal da Bahia, Rodrigo Moraes, o doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea, também pela UFBA, Messias Bandeira, e Sérgio Nunes, compositor e cantor da banda Adão Negro. Professor Messias, é comum vermos em várias obras todos os direitos reservados. O que significa esse termo mesmo? Significa que há um conjunto normativo que limita o uso dessa obra e que, eventualmente, ou melhor, você precisa solicitar autorização para fazer o uso dessa obra em determinadas situações. Claro que, ao comprar um bem cultural, você pode fazer o uso privado desse bem e você tem alguns elementos já previstos em lei no sentido da fruição desse bem. Do ponto de vista da difusão, da execução, da distribuição, isso sim, isso vai exigir de você um conjunto de conduta no sentido de solicitar autorização. Qual é a grande questão que eu levantava no primeiro bloco? É que o público nunca foi bem informado no sentido do detalhamento desse rótulo, todos os direitos reservados. Então, por exemplo, a legislação brasileira proíbe a cópia total do livro. Mas nós constituímos ao longo de nossa vida acadêmica, e nós precisamos reconhecer isso, por exemplo, partes de livro, cópias de livros, xerox, as famosas xerox. Né? Nós copiamos durante os anos 80, eu tenho aqui 3 contemporâneos provavelmente, né? Nos anos 80 nós copiávamos os filmes, as séries em VHS. Então a empresa que criou o VHS agora, a empresa que criou o gravador de CD, é a empresa que agora está acionando judicialmente, né, está punindo, está buscando as pessoas que estão usando esses dispositivos, mesmo que para o uso privado. Então, a questão dos direitos, todos os direitos reservados, eu acho que ela estabelece uma certa inibição no que diz respeito ao que fazer com o bem cultural. Não é? O que nós estamos discutindo é exatamente quais são as possibilidades, não é? Quais são as alternativas que podem ser oferecidas ao público. Por exemplo, uma das iniciativas, que não estou dizendo que é a melhor solução, mas o Creative Commons é uma das iniciativas que não resolve a questão do uso ilegal de obras, mas pelo menos sinaliza para o público o que pode ser feito ou não. E não é um modelo que deve ser seguido por todos os países ou por todos os segmentos da cultura. Mas eu acho que hoje nós temos no mundo várias discussões dessa natureza, o próprio copyleft, que é digamos assim, a ação mais radical desse tema, de a quebra completa da noção de direito ao autor, como nós entendemos hoje, ou o modelo alemão, que é um modelo que me parece muito interessante, que estabelece uma cadeia de remuneração, né, uma cadeia compartilhada. Então isso é uma ideia que ainda está em transição. Doutor Rodrigo, copiar uma obra, seja ela um vídeo, seja uma música, e difundi-la, isso pode ser considerado crime? Na verdade, eu discordo do professor Messias quando ele diz que, na verdade, a lei seria uma lei que proíbe ou que atrapalha a difusão do conhecimento, a fruição da obra. O direito de autor sempre esteve vinculado a também um acesso à cultura. Por exemplo, o prazo para uma obra cair em domínio público, direito patrimonial. Por exemplo, os imóveis que Carlinhos Brown deixar para os seus herdeiros serão ad eternum. As obras que o Carlinhos Brown deixar para os seus herdeiros, 70 anos depois da morte dele, essas obras cairão em domínio público, ou seja, esse privilégio, essa exclusividade, esse direito de exclusividade é temporário. Isso já demonstra que o direito de autor sempre esteve, desde sua origem, vinculado a esse sopesamento, a esse equilíbrio com o acesso à cultura. Então, essa questão dos direitos reservados, todos os direitos reservados, na verdade existem 3 artigos na lei autoral que são super importantes, os artigos 46, 47 e 48, que trazem as limitações aos direitos autorais. Então, o direito autoral, o grande equívoco que eu acho hoje da cultura digital em relação à imagem que a cultura digital
os adeptos da cultura digital têm em relação ao direito de autor é que transformam o direito de autor no grande bode expiatório da falta de acesso à cultura do país, da falta de acesso a livros. Vivemos num país em que o poder público pouco investe em livros, o poder público não compra livros na quantidade necessária. Nós vivemos num país em que há 1.200 faculdades de direito e eu desafio aqui a nós analisarmos a qualidade dessas bibliotecas. E o questionamento que eu trago para vocês é o seguinte: será que quem deve arcar com o acesso à cultura, será que quem deve arcar com acesso à educação, com acesso aos bens intelectuais, será que quem deve arcar com isso, com esse ônus, somente o autor deve arcar? Por que as faculdades de direito não compram livros numa quantidade suficiente para os alunos? Então, essa questão da reprografia da Xerox, vamos ver a visão do autor também. Quer dizer, quem escreve livros, quem escreve cursos de direito, quem escreve livros, ele precisa ser remunerado por isso. O que há, na verdade, no país é uma falta de informação e uma falta de uma consciência autoral. Nós vivemos num país em que a criação intelectual é tratada de maneira completamente menosprezada. E eu digo isso pela própria importância que o direito de autor tem nas faculdades. Professor Messias, parece que São pouquíssimas faculdades no Brasil que trazem essa matéria como obrigatória, o que demonstra que uma matéria ainda é uma perfumaria jurídica, infelizmente. Eu discordo completamente. Primeiro que nós não defendemos, por exemplo, o uso ilegal de obras, nem a Xerox, nem a cópia de séries, a pirataria. O que nós estamos dizendo é que essa é uma prática cultural, isso faz parte da nossa vida cultural. Nós fomos o tempo inteiro estimulados à cópia. Nós vivemos também se vivemos na sociedade da informação, sociedade da conectividade, também vivemos na sociedade da cópia, da reprodução. E isso é um processo hoje absolutamente natural. Os nativos digitais, essas pessoas, essa geração que vem agora e que já entra no mundo da internet, da cultura do compartilhamento, do Facebook, de baixar músicas, de escutar, comprar, ser estimulado, isso obedece a uma outra lógica de funcionamento. O que nós estamos dizendo é que a estrutura atual, a legislação atual, que tenta amparar essas situações, ela não dá conta, ela tem uma série de limitações. Não é à toa que o Ministério da Cultura no Brasil vem, desde 2008, discutindo a reforma da Lei de Direitos Autorais do Brasil, e nós sabemos que a gestão do Gilberto Gil e do ministro Juca Ferreira, à frente do Ministério, foram gestões transformadoras para o país e introduziram mudanças importantes nesse debate. E o Brasil, essa lei, por exemplo, essa reforma, essa proposta de lei, teve 8.000 contribuições, que infelizmente, contribuições que ficaram suspensas durante a gestão da ministra Ana de Holanda, mas que agora, com a nova gestão, a Marta Suplicy, eu espero que esse debate seja retomado. O Brasil é um protagonista no que diz respeito a essa discussão sobre direitos autorais e propriedade intelectual, e o mundo inteiro está discutindo isso porque nós temos lacunas enormes, nós não estamos contemplando esses diversos aspectos. Agora, eu sou um autor, eu sou músico, eu sou professor, eu sou um autor, mas eu não quero submeter o meu produto cultural, a minha produção, a apenas uma entidade. Né? Eu não posso, por exemplo, aceitar que o ECAD mantenha esse monopólio de gestão de arrecadação no Brasil, porque eu não concordo com as suas práticas, aliás, são práticas historicamente enigmáticas, polêmicas, problemáticas, que recentemente o próprio ECAD foi multado, não é, por formação de cartel e por prática econômica inadequada. Nós ainda vamos falar sobre a questão do ECAD, mas Serginho, você parece que tem uma prática que foi bastante bem sucedida de divulgação do trabalho de vocês na internet. Conta pra gente como é que foi. É isso, seguindo aquela lógica também da gente procurar um outro modelo, já que a gente não tinha também o aporte das grandes multinacionais, que era o modelo antigo, que reservava uma parte do investimento do artista, do contrato na gravadora, para a divulgação desse trabalho. Então, todo mundo hoje está procurando uma forma também de divulgar. Mas eu queria jogar um pouquinho mais de pimenta na discussão aqui, trazendo uma contribuição de um amigo meu, engenheiro da Ford, que foi estudar na França. E ele, músico também, na universidade, no tempo livre, ele tocava com a rapaziada, tocava música brasileira. E um belo dia foram para um bar tocar e alguém colocou um gravador e gravou um show deles. O resultado foi que eles pegaram essa gravação e quiseram distribuir para a rapaziada só para divulgar o trabalho deles. E, invariavelmente, o cidadão francês não aceitava. Eles achavam que tinha que ter algum tipo de compensação. Então, aí eu já jogo mais lenha na fogueira ao perguntar aos
grandes professores que estão aqui, se na verdade também no Brasil nós temos um grande complicador, que é a questão da educação como um todo. Essa resposta vai ficar para o próximo bloco, porque nós voltamos rapidinho depois do intervalo. Estamos de volta com Justiça em Foco, aqui direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Hoje com o tema Direito Autoral. No nosso estúdio, o advogado especialista em Direito Autoral e professor da Universidade Federal da Bahia, Rodrigo Moraes, o doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea, também pela UFBA, Messias Bandeira, e Sérgio Nunes, que é compositor e cantor da banda de reggae Adão Negro. E Serginho, você dá um exemplo que aconteceu com um amigo seu lá na França e questionava se o respeito à obra, ao autor, tem a ver com a educação de um povo. Vocês concordam com isso? Com certeza, com certeza. A partir do momento que você sabe da importância do criador intelectual, o autor, ele é a célula embrionária de toda essa cadeia produtiva. E, infelizmente, é o mais negligenciado. Por exemplo, as emissoras de rádio no Brasil não dizem os nomes dos compositores. Então a gente ouve uma música no rádio, a gente pensa que é o intérprete que fez aquela canção, quando na verdade foi um autor que é completamente anônimo e desconhecido. Então a partir do momento que você valoriza o autor, que o autor, olha, essa música quem fez foi o Serginho, que essa música quem fez aqui foi o Alain Tavares, quer dizer, a partir do momento que você divulga a figura do autor, veja que uma banda musical, por exemplo, por causa de uma música de sucesso, essa banda consegue vender show, consegue vender abadá, consegue vender discos. Então a figura do autor ainda é negligenciada no Brasil, infelizmente, por falta dessa educação, né? Por falta da inexistência dessa matéria de direito de autor nas faculdades. Inclusive, essa matéria deveria ser tratada, a meu ver, no próprio ensino secundário mesmo. Quer dizer, o próprio adolescente deveria ter ciência disso, de que o autor, a importância de você respeitar o direito autoral para a própria sociedade. Nós fomos ouvir alguns artistas que têm muitas dúvidas sobre esse tema. Conversamos com o maestro Letieres Leite. Vamos ouvi-lo. Já dar meu alô aqui para Messias, para Rodrigo Moraes e para Serginho e fazer algumas perguntas em torno da atuação da ECAD. Eu perguntei de que forma, se é possível, eu não sei se estrategicamente, politicamente é possível, a prefeitura poder fiscalizar os grandes conglomerados da indústria do entretenimento. Quando eu digo os grandes conglomerados, são grupos que envolvem cantores, que envolvem agências de música e que têm faturamentos altíssimos, né? Como pode fiscalizar o pagamento desses grupos do direito autoral? Doutor Rodrigo, o senhor pode responder o Letieres? Sim, essa questão das prefeituras, a meu ver, é uma questão muito séria no país, né? Infelizmente, diversas municipalidades, sobretudo aqui no estado da Bahia, descumprem a lei de direito autoral. O que demonstra que o próprio poder público, infelizmente, muitas vezes é um péssimo exemplo para a sociedade. Vamos imaginar uma festa de São João. Se o município gasta pagando cachês com músicos, com artistas, gasta pagando o iluminador, gasta pagando para quem monta a sonorização, o palco, ou seja, toda uma cadeia produtiva ganha e lucra com isso. Né, quem vende o milho, quem vende o licor, quem vende cerveja, o artista, o político ganha popularidade com isso. E muitas prefeituras se recusam a pagar direito de autor, alegando que isso é cultura para o povo. Quer dizer, o povo tem sim direito à cultura, só que esse direito à cultura, o ônus por isso não deve recair somente sobre os ombros dos autores. Então não é justo que uma banda ganhe 3 milhões de reais em um mês fazendo festas por diversos municípios e os autores dessas obras nada ganhem com isso. Quer dizer, isso é uma injustiça muito grande. O STJ já pacificou essa questão. O Superior Tribunal de Justiça diz que prefeitura, quando faz festas, né, ainda que não haja cobrança de ingresso, há sim a obrigatoriedade de pagar direitos de autor. Serginho, então, você como compositor, você concorda? Eu concordo. Eu acho que assim, talvez a gente, para fazer com o professor aqui também, a gente talvez tenha que achar um melhor método de fazer isso. Mas eu acredito que realmente o ônus não deva cair somente sobre o autor. Isso para mim é definido. Nós temos mais uma pergunta de Mauro Telefunksou, o DJ. Vamos ouvir.
Grande Messias Bandeira, Serginho do Adão, Rodrigo Moraes, um abração pra vocês. Aqui é Mauro Telefunk Soul, DJ e produtor. Então, queridos, eu queria saber sobre o ECAD, né? Eu, como DJ e produtor musical do Praga Techno, coletivo que eu faço parte, já realizamos festas eletrônicas aqui, onde o ECAD cobrou, né, o licenciamento da festa para executar as músicas, sendo que as músicas são próprias. Eu queria saber como é que funciona isso, já que a gente não recebeu ainda esse valor até hoje, e a festa já tem mais de 10 anos. Então, eu queria saber como é que funciona. Como é que fica essa questão levantada pelo Mauro, professor? Essa é uma pergunta que ninguém no Brasil conseguiu responder e não é à toa que foi criada uma CPI para resolver essa situação. E o Ministério da Cultura está discutindo hoje a criação de uma entidade pública de natureza estatal para fazer a gestão desse processo, respeitando o autor, sobretudo. Eu repito, nós não estamos contra o autor, ao contrário, nós estamos exigindo o máximo respeito ao autor, especialmente em relação a esses intermediários que se estabeleceram no campo da cultura. Esse é o problema. E no caso do Brasil, isso ganha relevo porque eu repito, é um processo histórico, essa relação assimétrica entre o próprio ECAD e outras entidades que se apresentaram como intermediárias aí e o artista. O mais importante, eu queria ressaltar dois aspectos importantes. Primeiro, o artista, ele precisa ter autonomia sobre a sua obra. Ele não pode ter o seu trabalho submetido a intermediários o tempo inteiro. É bem verdade que ele precisa ter pessoas que vão prospectar, verificar, fiscalizar o uso da sua obra, sem dúvida alguma. Isso é importante para o autor. Mas ele não pode estar submetido a uma lógica de mercado, a uma variante econômica que é determinante na produção da cultura. Isso não é possível. Um segundo aspecto é que o que ocorreu no Brasil e no mundo nessa primeira década dos anos 2000 não foi só o avanço da tecnologia, uma reformulação geral do mundo da música, mas, sobretudo, o empoderamento dos artistas no campo da cultura. Isso foi fundamental e hoje aquelas empresas tradicionais que lidavam de maneira ortodoxa com o campo da cultura estão sofrendo, não porque nós nos apropriamos dessas ferramentas, estão sofrendo porque elas não entenderam, não estabeleceram estratégias calibradas à contemporaneidade. Então, o que nós estamos vendo não é uma crise do mundo da música, por exemplo. Eu que sou um artista, o Serginho está aqui, o próprio Rodrigo é músico também. Não podemos falar em crise da música como querem as grandes gravadoras. Ao contrário, o que nós estamos vendo agora é uma ampliação na receita global no campo da música. O que está em crise é o modelo de negócios dessas gravadoras. Então, nesse aspecto, eu acho que temos inúmeras iniciativas, Rodrigo e Serginho, que atestam a possibilidade de você ter toda a cadeia de autores remunerada, não é? Modelos como o próprio iTunes, que é um modelo da Apple, que é uma empresa de informática. Isso é curioso, como é que uma empresa de informática vende música de uma forma mais estruturada, com maior eficiência do que as gravadoras, né? As gravadoras tiveram 100 anos fazendo isso, era o negócio delas. E de repente chega uma empresa de informática que oferece um serviço, não é, mais confortável para o público. Outros modelos, como o modelo de assinatura, do streaming pago, né? Enfim, tem várias estratégias hoje que estão funcionando. Agora, não há dúvida que nós estamos num momento embrionário de incongruência, que está todo mundo tentando entender esse modelo, né? Há uma série de mudanças em curso e eu acho que o que vai acontecer muito brevemente, sem dúvida alguma, eu diria uma despolitização desse debate, né? Acabar com esse processo de judicialização sempre desse debate, eu repito, num aspecto mais duro. A judicialização, infelizmente, Messias, ela é necessária porque, infelizmente, há um desrespeito e o judiciário é o nosso último guardião da nossa lei. O problema é quando vocês tratam todos como suspeitos, né? O problema é quando a justiça trata todo mundo por exemplo, como suspeito. O Messias, por exemplo, falou da questão do ECAD, eu só vou falar rapidamente disso, a questão do poder público, né, de querer interferir internamente no ECAD, que é um órgão privado. Eu acho que o poder público poderia sim, Messias, ajudar muito na gestão coletiva de direitos autorais. Por exemplo, não renovando a concessão pública para emissoras de rádio inadimplentes. Há no Brasil inúmeras emissoras de rádio que devem milhões de direitos autorais. Eu, como procurador do município, sei que se você ganha uma licitação e está devendo INSS, FGTS, se você tem débito trabalhista, você perde o certame, você perde o concurso. Então, não é justo que uma emissora de rádio
que deva milhões de direitos autorais, prejudicando inúmeras famílias, inúmeros autores e inúmeros titulares de direitos autorais, consiga uma renovação. Então, a meu ver, o poder público, e não está isso no projeto do Ministério da Cultura, mas acho o que que o demonstra ECAD que o poder público, muitas vezes, ele parece que quer melhorar o sistema, mas, a meu ver, não me convence. O problema, ele Rodrigo, teria mecanismos para fazer que isso. Essa inadimplência do ECAD em relação aos artistas, ela é histórica, ela é muito mais ampla. Quer dizer, a gente não tem um modelo sofisticado no sentido de oferecer uma capilaridade, no sentido de oferecer coberturas, ainda que tenhamos entidades representantes que fazem esse rebatimento, que fazem esse repasse. Qual é o problema? Está comprovado que o ECAD precisa de concorrentes. Está comprovado que o Estado brasileiro, não é, que os artistas, que há modelos que não podem depender somente de uma única estrutura que faça esse controle, essa arrecadação. Repito, eu acho que o ECAD pode sim pensar formas de atuação, de redimensionamento da sua estrutura, mas eu insisto, eu quero ter autonomia sobre a minha obra, sobre quem vai arrecadar, quem vai fazer esse repasse e principalmente dizer que o meu público pode baixar música gratuitamente, pode copiar meu disco, pode copiar meu filme ou meu livro. Quer dizer, o que está acontecendo nos Estados Unidos com o Google Books é algo absurdo, porque o Google fez um acordo com as principais bibliotecas universitárias americanas, tiveram acesso gratuito a todo o acervo, digitalizou esse acervo e por conta de uma ação judicial, eles fizeram um acordo com as entidades representantes de autores e agora as universidades que ofereceram o seu acervo gratuitamente vão ter de pagar para acessar o conteúdo digital do Google Books. Então, é uma inversão completa que nós estamos vivendo hoje no campo da cultura em relação a esse processo. Então, esses atores, esses mediadores tradicionais, eu acho que eles precisam reformular, e principalmente sintonizar isso em relação ao que ocorre no mundo contemporâneo. Quer dizer, como eu falei, os nativos digitais estão lá na frente e a nossa legislação, como você colocou muito bem, ela não acompanhou ainda esse processo. Bem, você acompanhou um debate interessante e enriquecido aqui pela experiência dos nossos convidados, a quem agradecemos. O Justiça em Foco de hoje termina aqui. Lembre-se que esse é o seu canal de Justiça e Cidadania, o JusTV. Contribua você também, cidadão, com sugestões de pauta para este e-mail que aparece aí na sua tela. Para acompanhar todos os programas da JusTV, acesse www.justv.tv.br ou www.tjba.jus.br. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema polêmico. Até lá!